Olá, turma de Processo 2. Essa é a minha terceira aula que eu posto, que é a segunda parte da tutela de urgência. Lembro a vocês que desde do vídeo passado eu estou tentando destrinchar isso aqui com vocês, que são as tutelas provisórias, 294, que se subdividem em tutelas de urgência e tutelas de evidência. A evidência está no 311 e urgência começa no 300. A tutela de urgência, por sua vez, ela pode ser subdividida em antecipatória, que são as de mérito, ou as cautelares, e ambas, tanto as cautelares como as meritórias, elas podem ser incidentais ou antecedentes. Aula passada a gente foi até o 302, que eu falo lá da parte, já falamos de tutela de evidência. A aula passada a gente falou da parte geral da tutela de urgência, quais são os requisitos, que são aqueles do 300, que é periculum in mora fumus boni iuris, é probabilidade do direito e risco de dano ao processo. Essa aula eu falo rapidamente de quais são as cautelares típicas, o que tem de cautelar, que é o 301, que é o que está aqui, cadê? 301 está aqui. E vou falar dos processos antecedentes, que essa é a grande inovação do código. Lembro a vocês que a leitura do Câmara, nesse caso, é obrigatória. O Vamber é muito bom, outros estão muito bons, mas a leitura obrigatória é do Câmara. A Câmara é genial nessa parte. O que o 301 fala, e aí qual é o tópico? Cautelares. A tutela pode ser meritória, e acho que eu já deixei claro na aula passada, que é aquela antecipação da tutela efetivamente, é do tipo, eu quero um remédio e eu não quero no final do processo, eu quero agora. Isso aí é aquela tutela de mérito, é a tutela antecipatória. E a tutela pode ser cautelar também. E para quem reclamou que eu só tinha camisa preta, eu vim com uma camisa diferentinha. Então, as tutelas meritórias são aquelas, eu peço algo, quero algo na sentença, mas eu quero ele antes da sentença, porque tem uma hipótese de periculum in mora e fumus boni iuris do 300, probabilidade do direito e risco na demora do processo. As cautelares, as medidas cautelares, elas são um pouquinho diferentes, porque elas têm como objetivo proteger o próprio processo. O que fala o 301? A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser satisfativa mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para assegurar a asseguração do direito. Então, o ponto das cautelares é que o céu é o limite. Você pode fazer o que você quiser para proteger o seu direito. Essas aqui são as típicas, são as previstas no código, mas você pode, em tese, criar qualquer outra, desde que não seja algo absurdo e que tenha como objetivo proteger o processo em si. O que é o arresto? O arresto nada mais é uma cautelar de arresto para evitar que um devedor que se mostre não insolvente, mas que está ficando insolvente, tem aquele ato mesmo é o gerundismo, mas é tipo, você tem a evidência de que ele está de propósito esvaziando seu patrimônio, você pode pedir uma medida de arresto. Não precisa já ter sentença, pode ser no começo do processo, pode ser no meio do processo, pode ser para o fim do processo, mas o que acontece aqui é o seguinte, eu quero proteger, o credor quer proteger o seu crédito, o autor quer proteger o seu crédito. Ele fala, excelência, pela ordem, o cara está esvaziando a porra do patrimônio dele, eu quero um arresto, eu quero uma medida de arresto para bloquear, congelar o patrimônio dele. Esse é o arresto. O sequestro, por sua vez, ele é um pouquinho diferente, porque a medida de sequestro você protege não a solvência do credor, do devedor, né? Enfim. Mas sim você protege o bem litigioso. Então imagina que há um litígio entre autor e réu sobre um cavalo. E o cavalo hoje está com B. E o A pede o cavalo de volta. Mas o A sacou que o cavalo, enfim,
o B vai vender o cavalo, porque o B é um mal bem móvel, né? Enfim, se bem que o cavalo é um semovente, e que tem agora os projetos de lei maluco que dizem que cavalo e qualquer bicho não é bem. Enfim, vocês entenderam o meu ponto. Pode ser um quadro, vai. Tem um quadro que está sendo discutido a propriedade entre A e B, e o A percebe que o B está anunciando o quadro para vender, já tem um merchan lá interessado em negociar o quadro. O A pode pedir o sequestro do bem, que é tão somente ir lá e dizer, opa, aquele bem lá vou sequestrar porque tem um risco dele perecer, dele desaparecer. Então é uma medida de sequestro para preservar o objeto litigioso. Arrolamento é muito irado, que está aqui também no 301, né? Arrolamento de bens. O que é arrolamento de bens? Se vocês lembrarem da minha aula de Civil 1, eu falo de aquisição originária e derivada, e eu falo de aquisição singular e universal. O que é a aquisição singular? É aquela que você destaca um bem ou muitos bens do patrimônio, que é uma coletividade. Todo patrimônio é um grupo, é uma coletividade de bens e direitos. Maior que zero, igual a zero, é menor que zero. Quando você trata com uma massa de bens e você não sabe exatamente o que você tem, eu preciso arrolar o bem. Eu preciso ter um arrolamento dos bens, que tão somente é uma lista que vai indicar que aquela massa, ela na verdade é composta de vários bens singulares. Qual é a utilidade de arrolamento? Inventário. Inventário por morte ou inventário por divórcio é isso, porque imagina um litígio entre filhos, herdeiros de um pai que morreu, e o pai só tem quadro, ouro, joias em casa. Aquilo ali desaparece assim. Então, ou você faz um arrolamento, que é para você delimitar exatamente o que tem, ou então aquilo ali vai desaparecer. Você precisa de uma cautelar de arrolamento. Eu não quero uma antecipação de tutela porque eu quero meu quinhão hereditário agora, porque isso seria uma hipótese de tutela de urgência meritória. Eu quero preservar o processo de inventário. Eu vou fazer um arrolamento de bens. E dentro do ordenamento jurídico vocês vão encontrar várias outras produções, várias outras medidas cautelares, produção antecipada de prova, que agora tem regulamentação, que eu acho que é o 382 imagina, você tem uma ação que o teu vizinho está com vazamento, mas você não consegue provar, que você não consegue entrar no apartamento do cara. Então eu quero uma produção antecipada de prova, eu quero produzir a prova agora. Ou mais, ou tipo, a minha testemunha cabal é uma velhinha que pegou coronavírus, vai morrer a velhinha. Então ou eu vou ouvir a mulher agora, ou então eu vou perder minha prova. Então eu tenho mecanismos de antecipar, por exemplo, a produção probatória, que é o que está no 381, 382 do CPC. Essas são as cautelares típicas. E volto, vocês vão estudar isso no Câmara, ele fala perfeitamente bem. Tem diversas cautelares atípicas, que você pode criar o que você quiser. Dito isso, vamos aqui ao que interessa na matéria, que são as cautelares antecedentes e as meritórias antecedentes. Vamos lá seguir a cadência do Código. 303, do capítulo Procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Então, o que fala aqui o 303 até o 304? Ele fala o seguinte: eu preciso de um provimento jurisdicional, só que eu não tenho processo ainda. Eu vou entrar com um pré-processo, eu vou entrar com um processo anterior, tão somente para pedir o provimento jurisdicional. Depois eu entro com o processo definitivo. Mas é porque agora eu preciso muito daquele remédio, eu preciso muito daquela medida judicial. O que fala o 303? Em casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido da tutela final, com a exposição da lide e o direito que se busca realizar e do perigo de dano ao risco ao resultado útil do processo.
O que está aqui no 303? Home care, por exemplo. Se eu estiver no plantão, minha mãe precisa de home care, ou alguma coisa que valha, e, tipo, eu não vou pensar em requisitos de petição inicial, eu não vou estruturar um pedido, eu não vou fazer um pedido indenizatório. Maluco, eu quero a porra da tutela provisória e eu posso me limitar a fazer uma mini petição inicial, me limitando exclusivamente ao pedido de tutela de urgência. É isso que permite o 303. E, obviamente, lá na frente, está claro isso aqui no 303, e vou ler os parágrafos, eu posso, lá na frente, dizer, bom, lembra aquele mini petição que eu fiz? Agora eu vou estruturar essa porra direito, porque eu já consegui a tutela, era importante, eu consegui ou não consegui. O que fala aqui os parágrafos? Primeiro, concedida a tutela antecipada a que se refere o caput, 1. O autor deverá aditar a petição com a complementação da argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido da tutela final em 15 dias. Então, enfim, o cara pede essa mini petição inicial, se deferida a medida de urgência, a tutela provisória, a tutela de urgência, o autor tem 15 dias para aditar a petição inicial. É isso que está no parágrafo 1º, 1. 2. O réu será citado e intimado para comparecer à audiência do 334. Claro, porque você faz a mini petição, consegue o home care, o remédio, alguma coisa que o valha. O autor adita a petição inicial e vira um processo ordinário, um processo comum como qualquer outro. Não havendo autocomposição, prazo da contestação será 335. Claro, porque ele vira um processo de rito comum. Então, aditado, que é o inciso primeiro, você cita a outra parte, está tranquilo, e segue o processo normal com a audiência 334. Parágrafo 2º. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1º do parágrafo 1º, o processo será extinto sem resolução do mérito. Claro, era o que faltava, né? Você pede uma tutela de urgência e não adita a petição inicial no prazo estabelecido, que já são dos 15 dias úteis, né? O processo vai ser extinto por falta de interesse. Parágrafo 3º. O aditamento a que se refere o inciso 1º do parágrafo 1º estará nos mesmos autos e sem incidência de novas custas. Então, não tem mais custas, o legislador quis travar isso desses judiciários que ficam cobrando por qualquer coisa, e você vai fazendo os mesmos autos. Então, atenta a galera de prática. Se você pede uma tutela antecedente, é como se fosse distribuir uma petição inicial, vai ter um númerozinho do processo. Quando você adita, obviamente vai ser dentro daquele processo que começou lá quando você pediu a tutela antecedente. Então, nos mesmos autos, é isso que o parágrafo 3º fala. Parágrafo 4º. A petição a que se refere o caput desse artigo, que é a mini petição inicial, o autor terá que indicar o valor da causa que deverá levar em consideração o pedido da tutela final. Então, essa mini petição inicial que você pode vir a formular, você pode formular, mas tem que ter valor da causa e que deve corresponder ao seu pedido que será formulado. Esse é o parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Talvez um mais importante que o parágrafo 5º, ele é para deixar claro o seguinte: essa mini petição inicial que pode ser formulada não é uma proteção para advogado mambembe, mulambo. Ele é um elemento importante para do tipo, eu vou fazer uma mini petição, não porque eu sou mulambo e não sei fazer uma petição, mas é porque eu preciso de agora essa providência. E o parágrafo 5º deixa isso claro, porque ele fala o seguinte: o autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput. Então a pessoa não é para fazer uma petição ruim, ele vai fazer uma petição dizendo, excelência, eu estou fazendo uma mini petição inicial porque eu invoco o 303. Eu estou querendo só a tutela provisória. Lá na frente eu vou formular melhor. Você tem que dizer isso. Isso é a importância do parágrafo 5º. E o parágrafo 6º fala o seguinte: bom, todo esse panorama aqui que a gente está desenhando, né, que eu estou falando aqui, tem a premissa que a tutela de urgência foi deferida. O que fala o parágrafo 6º? Caso entenda que não há elementos para concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição em 5 dias. Então, se deferir, o autor tem 15 dias para aditar e prosseguir o processo. Se o juiz falar, né, isso aqui não tem, os requisitos do 300 não estão aqui, não tem periculum mora, não tem fumus boniuris, adite a petição em 5 dias. Esse é o parágrafo 6º. Agora a coisa vai complicar. Muito.
304. Fico até com medo de ler. A tutela antecipada concedida no 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, olha só que interessante. Se o juiz deferir a tutela de urgência, tem que deferir. Se o juiz não deferir, acabou, não tem nada disso. Na mini petição inicial, o juiz pode deferir a tutela de urgência. E o réu vai receber aquela tutela de urgência, porque ele vai ser intimado para fazer alguma coisa. Se ele não interpuser o recurso, a decisão se torna estável. E o que significa essa estabilidade que está aqui no 304? Vamos para os parágrafos. Parágrafo 1º. No caso previsto no caput, o que é o caso previsto no caput? Foi deferida a tutela de urgência e o réu não interpôs o recurso. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. Então, olha que interessante. Eu quero remédio, eu quero home care. O juiz defere. O réu, a AMIL ou quem que o valha, não interpõe recurso. E aí o Alexandre Câmara aqui é claro, recurso, é agravo de instrumento. Não há interposição de recurso. Logo, a decisão se torna estável e o processo vai ser extinto. E vai ficar arquivado. E, obviamente, aquilo ali pode ser... O autor, em tese, está feliz, porque ele tem um remédio, tem um home care. E, aparentemente, o réu também está feliz, porque ele não interpôs recurso. Mas qualquer das partes pode, a qualquer momento, pedir o desarquivamento do processo e rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, que está no parágrafo 2º. Parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará os seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada. Vai piorar. Parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação que se refere ao parágrafo 2º. Então, em tese, qualquer pessoa poderá rever isso, é só desarquivar e dizer, opa, eu, réu, ou eu, autor, não importa, não estou mais satisfeito, acho que tem que aumentar o home care, diminuir o home care, dar mais remédio, não dar remédio, então eu quero rever essa tutela de urgência que foi deferida. Olha só que bizarro. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º, extingue-se após 2 anos, contados da data da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do artigo 1º. Então, olha só. Eu tenho uma tutela de urgência que gerou extinção do processo. Que gerou extinção do processo. E o processo foi extinto. E eu só posso rever, reformar ou invalidar no prazo de 2 anos. Depois de 2 anos, essa porra faz coisa julgada? O que acontece aqui? Aí olha o parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que é rever, reformar ou invalidar, desde que proposta conforme os parágrafos antecedentes. Então, olha só que engraçado. Eu vou ter uma tutela de urgência que eu não posso rever depois de 2 anos, mas que não faz coisa julgada. Então eu tenho, sei lá, uma coisa meio estranha no processo civil, só pode ser isso, mas é isso que o legislador quis fazer. Eu entendo a razão, o fundamento disso faz sentido. Tem muita ação merdinha que é de remédio, que a plano de saúde realmente não concede porque, enfim, tem uma formalidade qualquer, mas que aquela coisa judicializada a questão não tem como ganhar. Ele não quer criar grandes embaraços, é mesmo uma questão formal. Tá bom, resolve umas questões, mas eu acho que essa estrutura aqui é muito torta, de 2 anos, aí depois você não pode mudar, mas também não tem coisa julgada. Fica um negócio muito estranho, principalmente para uma aula de processo 2, que fica meio zoado. Mas essa aqui é a lógica da tutela de urgência meritória, que
pode ser antecedente. Se for incidental, lembrando aqui o meu esqueminha, se for incidental, ela é dentro do processo. Então, dentro de qualquer processo, eu posso ir lá pedir uma tutela incidental. A antecedente é essa do 303, 304. Dentro das cautelares, eu também posso pedir uma cautelar incidental. Agora, eu também tenho um regramento para a antecedente. E onde é que ele está? 305 a 310. E aí também, depois vale a leitura, não tem nada de diferente, não tem essa questão da estabilidade, ele não trabalha com estabilidade como a tutela antecedente, ela trabalha, mas é basicamente, aqui ó, 305, a petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará ali de seu fundamento a exposição sumária do direito que seu objetivo é assegurar e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. Então eu tenho que, obviamente, na inicial, explicar os requisitos do artigo 300. Então seria a hipótese do excelência. Espera aí, eu tenho uma pretensão indenizatória que eu vou promover. Só que, mano, a testemunha vai morrer, ou a minha prova... uma vez eu tive um caso, muitos anos, que era um acidente de um elevador. E eu precisava isolar o elevador para poder periciar no momento do acidente. Então, ou eu entrava com uma cautelar para interditar o elevador para eu poder fazer a produção de prova naquele momento, ou alguém ia consertar aquela porcaria daquele elevador e ia ficar tudo. Não ia ser impossível de provar que o elevador estava com defeito. Seria uma hipótese de tutela cautelar antecedente. Se vocês pegarem livros antigos, ou se alguém tiver pai, advogado e tal, essa tutela antecedente cautelar, ela substituiu o processo cautelar, que antigamente eu tinha um processo cautelar e o processo principal. Agora eu não tenho mais o processo cautelar, ele fica dentro do processo principal, só que eu posso pedir essa tutela cautelar antecedente. E aí, excelência, eu vou promover a ação indenizatória, só que o cara está esvaziando o patrimônio agora. Ou esvazia o patrimônio, ou faz o arrolamento de bens, ou faz o sequestro do bem, ou não adianta nada, o cavalo vai desaparecer, o quadro vai desaparecer, o dinheiro do patrimônio do cara vai desaparecer. Então eu tenho esse mecanismo. E aí a estrutura é bonitinha, depois vocês leiam na aula, ao vivo eu falo um pouquinho mais desse rito, mas ele é um rito concentrado, prazo de 5 dias para contestar na cautelar, e aí feita a instrumentalização cautelar, resolvida a questão cautelar, o processo começa, que aí está aqui, ó. Apresentado o pedido principal, porque aí, obviamente, 308, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá que ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso que será apresentado nos mesmos autos. Parágrafo 1º. O pedido principal poderá ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Claro, eu posso fazer na minha própria inicial um pedido cautelar, aí não vai ser antecedente, vai ser uma questão incidental. Parágrafo 3º. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência do 334. Claro, que aí o processo continua como um processo de rito comum normal. Mas esse aqui, acho que estrutural, tem algumas questões estruturais que o CPC novo fez, né, o de 2015. Essa aqui é uma delas. E eu recomendo de forma pesada para que vocês estudem essa parte, principalmente da tutela meritória antecedente pelo Câmara, que o livro realmente é fundamental. Senhores, tenham dúvidas, tirem dúvidas, e na aula de amanhã, né, terça-feira, eu esclareço algum outro ponto. Eu tento dizer um pouco mais dessa cautelar, que é uma cautelar difícil. Essas antecedentes elas são muito complicadas de entender em abstrato. Mas, enfim, apresentando essa matéria para vocês lendo previamente, na aula vai ficar mais fácil. Valeu, bons estudos, estudem, e na aula ao vivo a gente fala mais. Um abraço.